A gente começa a semana com os números. Vamos lá, faltando menos de 2 semanas para o segundo turno, a vantagem de Jair Bolsonaro continua gigantesca. Um levantamento do BTG-FSB mostra o candidato do PSL com 59% dos votos válidos contra 41% de Fernando Haddad. No total de votos, Bolsonaro tem 51% e o petista 35%. O Instituto Paraná também divulgou pesquisa hoje, mas essa feita com eleitores do estado de São Paulo. E aí a vantagem de Bolsonaro é maior. O candidato PSL aparece com 69,9%, praticamente 70% dos votos válidos. Fernando Haddad tem 30%. Vera, esse massacre em São Paulo era esperadíssimo. Pois é, aumentou bastante a margem do Bolsonaro em São Paulo. Isso já era aguardado. Ele vinha na onda crescente no final do primeiro turno e ela se manteve e continuou no segundo, a onda antipetista, que foi notada nos outros estados, encaminhou os segundos turnos como o que existe no Rio e o que existe em Minas, que foram surpreendentes, se aproveitando desse mesmo fenômeno. E aqui em São Paulo a fatura está liquidada. Eu acho que todo o sul, sudeste, centro-oeste não tem muito o que ver, Silvia. Aliás, no Brasil todo, né? Mas eu digo liquidada para que seja realmente uma vitória bastante expressiva do Bolsonaro, como não havia há algumas eleições. A vitória da Dilma Rousseff sobre o Aécio Neves foi bem mais apertada. A mesma coisa dela em relação ao José Serra no segundo turno de 2010. Agora a gente deve se ver diante do quadro de o cenário mais dilatado de vitória de um presidente em bastante tempo aí. Então isso deve ter consequências em termos de apoio político no Congresso, de atrair deputados para o PSL, que é o partido do Bolsonaro. Tem tido consequências nessa tentativa de candidatos como o João Dória Júnior de colar a sua imagem à do Bolsonaro. A gente viu alguns lances disso no fim de semana, com o Dória indo até o Rio de Janeiro para tentar o encontro com o Bolsonaro, que acabou sendo frustrado, mas conseguiu ali uma gravação, simpatia, quase amor do Bolsonaro por ele, mas não foi apoio. Então as coisas no plano nacional estão mais ou menos encaminhadas. O que a gente deve assistir nos próximos dias é mais exacerbação dessa retórica. A gente vai falar em alguns dos aspectos dela mais adiante na pauta, mas as pesquisas até aqui não mostram muita surpresa, nem essa do BTG e nem a do Ibope em São Paulo, e vai haver um Ibope nacional hoje também, mais tarde, 19h. É a eleição com o maior número de pesquisas, 2, 3 por dia. Joel, eu repasso a pergunta para você. O maior colégio eleitoral do país ergue uma muralha ao petismo. Pois é, Silvio. E parece que realmente a eleição está decidida, né? É muito difícil pensar o que poderia alterar isso, ainda mais quando a gente lembra que o eleitorado do Bolsonaro está se dizendo muito convicto do seu voto. Não é o voto de alguém que tem alguma dúvida, de alguém que esteja disposto a mudar. Pelo contrário, quem está indo no Bolsonaro agora é porque não quer o PT assim de uma maneira muito profunda e muito convicta. É difícil ver como isso poderia mudar. E mais, pelo que eu acompanho de redes sociais, de gente que está participando ainda aqui informalmente de campanha contra Bolsonaro, ou pró-PT, ou mesmo lideranças políticas, não estão falando a linguagem que poderia chegar nas pessoas também, né? Se você tem uma discussão sobre se Fernando Henrique ou outras lideranças políticas vão junto de Bolsonaro, bom, será que isso hoje em dia importa tanto assim? Do Haddad, você diz. Do Haddad, seriam a favor do Haddad, será que isso hoje tem tanta influência assim? E outra, uma retórica ainda, essa retórica de dizer, não, o voto humano agora tem que ir contra o Bolsonaro. Quem está dizendo isso é alguém que está tentando moralizar esse voto, é alguém que está acusando o eleitor do candidato contrário de ser desumano, de ser antiético. Bom, se o Haddad quisesse ter alguma esperança, ele vai ter que reconquistar votos do Bolsonaro. E você não faz isso hostilizando, acusando ou criando chantagem moral contra quem está votando no candidato adversário. Então realmente é muito difícil ver uma mudança nisso. São Paulo, sem dúvida nenhuma, iria já para Bolsonaro. Mas uma distância tão grande assim até impressiona, né? Faz tempo, realmente, como a Vera falou, que a gente não vê uma lavada tão grande se desenhando assim. Claro que ainda dá para mudar, mas é muito difícil enxergar como. Andreas, abrimos a semana então com uma vantagem bastante cristalizada, segundo as primeiras pesquisas da semana. Silvio, e com viés de alta, né? A perspectiva, aquilo que eu imagino, conforme tenho visto e analisado, é o Bolsonaro com perspectiva de crescimento. Quer dizer, quem precisa tomar votos do adversário é o Fernando Haddad, mas quem indica crescer nos espaços, nas áreas, nas regiões mais fortes do lulopetismo é o Jair Bolsonaro.
São Paulo é previsível, Rio previsível, Minas previsível, os principais colégios eleitorais do Centro-Sul, mas a minha grande curiosidade é relativa ao desempenho do Jair Bolsonaro no Nordeste, porque eu acho que lá ele vai ampliar essa vantagem nacional em relação ao Fernando Haddad e, ao final, teremos talvez o Bolsonaro pela primeira vez na história, desde 1989, um candidato não lulopetista chegando muito próximo, disputando em alguns estados muito proximamente a posição de vitória local, quer dizer, a cidadela lulopetista finalmente ameaçada e perigosamente ameaçada e felizmente ameaçada, né? Porque essa cristalização do mapa eleitoral brasileiro, movido pela exploração em boa parte do Bolsa Família, é um sinal de atraso do Brasil. Eu acho curioso, no Fernando Haddad, e para surfar a onda do que disse o Joel agora há pouco, acho curioso o tipo de voto que o Fernando Haddad está pedindo. Quer dizer, o sujeito é candidato do PT, cavalo do Lula, um presidiário, líder de um projeto autoritário, partidário de assalto do Estado, e vem pedir o nosso voto com um discurso moralmente superior, como se ele pudesse ser, cara de pau, discurso de cara de pau, o salvador da democracia brasileira, frente ao nazistão, que é assim que se vende, Jair Bolsonaro. Em que lugar do mundo se está disputando essa eleição para o petismo? Quer dizer, muito difícil, e é curioso, como se a gente estivesse numa espécie de limbo, né? Quer dizer, a gente já sabe, ou praticamente sabe o que vai acontecer, mas ainda faltam 2 semanas, a gente vai se arrastando até esse resultado. Eu nunca vi o segundo turno assim. Bom, a gente nunca viu uma eleição como essa, né? Todo mundo aprendendo.